Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um texto sobre o arrebatamento. Esse é um texto que se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e é um texto bem difícil de se estudar, por causa de vários motivos. O primeiro motivo é por causa das interpretações tendenciosas, por causa do arrebatamento secreto, como vocês sabem. O segundo motivo que dificulta estudar o texto são os erros de traduções, mas graças a Deus a gente tem aí o grego, a gente tem os aplicativos que facilitam a gente a estudar, e o mais importante de tudo não é nem tanto os erros de traduções, e sim a contextualização de todo o capítulo. É importante ter a tradução correta, é importante arrumar as palavras, ajustar as palavras que estão traduzidas errada, por causa das Bíblias atualizadas, né? Eles atualizam a Bíblia, mas não segundo o grego. Atualiza segundo as escolas de teologia. Então eles inserem palavras no texto, dando a entender outra coisa que jamais estava na mente do escritor. Então nós vamos estar vendo isso daí também. Vocês sabem que não tem como ver tudo isso de uma vez só. É muitos detalhes, são muitos detalhes, ainda mais que tem que conectar com os profetas, que eu considero mais importante, mas eu vou estar mostrando alguns versos. Outros versos que nós vamos estar lendo, mas não vamos estar estudando nesse vídeo, eu vou mostrar em outro vídeo, ok? Então nós vamos fazer duas leituras através de duas traduções, e eu vou explicar para vocês. 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 1, nessa tradução, diz o seguinte: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, 1. 2. Quer por palavra, 3. Quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja revelado. Pois o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Isso é o que diz nessa tradução, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Até aqui. Eu vou estar lendo outra tradução. Não vou estar lendo tudo, mas eu vou estar lendo só onde tem diferença. Olha o verso 7 dessa tradução. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Verso 8, né? Então no verso 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já trabalha, aguardando, quem é que aguarda? O mistério da iniquidade, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então aqui, um está detendo e o outro está sendo detido. Na outra tradução diz, verso 7, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. As duas traduções, elas estão erradas, porque está faltando palavras aqui no meio dessa tradução, e tem palavras que não existem e que estão aqui no meio. Isso, irmãos, são atualizações de Bíblias, tipo Almeida, revista atualizada, corrigida, não do grego, mas de escolas de pastores que têm influência para ter poder para fazer isso, né? Para traduzir a Bíblia de novo. Vocês veem que o texto aqui, o verso 7 dessa tradução, está diferente do verso 7 da outra tradução. E por que acontece isso? Para induzir o texto a dizer algo que a Bíblia não está dizendo. Parece que Paulo já previa essas coisas, porque no começo da carta ele fala assim, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Era como ele ensinou a igreja a pensar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse enviada de nós. Com certeza Paulo enviou essa carta aqui para a igreja, mas não enviou essas palavras, todas essas palavras para a igreja.
porque o texto iria se contradizer. E as pessoas que usam esse texto para falar de arrebatamento secreto, elas usam com uma incoerência muito grande. Eu vou explicar onde já começa a incoerência. Primeira incoerência, primeiro fato, que eu vou mostrar que é fato, não tem como contradizer isso, é desconhecer o chamado dia do Senhor. É o que Paulo está falando aqui, que não vos moveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto, estivesse chegando. Agora, o que é o dia do Senhor na mente do apóstolo Paulo que leu os profetas? Verso 1 ele diz, ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos. Aqui Paulo está falando, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e através da vinda acontece a nossa reunião com Ele, nós rogamos. Contexto contínuo, olha, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Isso se refere ao quê? A vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Ele se colocou junto. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Esse dia do Senhor é a vinda dele. E através da vinda acontece o quê? O arrebatamento da igreja. É isso que Paulo está falando. Mas revistinhas da Assembleia de Deus e homens que também não são da Assembleia de Deus dizem o seguinte, no texto, olha como é incrível. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda é uma coisa, e a nossa reunião com Ele é outra. Eles separam. No mesmo texto, eles separam essas duas coisas. Com qual autoridade? Nenhuma, nem no português. Rogamo-vos, irmãos. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus na mente desses homens é quando Ele vem a segunda vez com a igreja, que já foi arrebatada. E a nossa reunião com Ele, que Paulo falou em segundo lugar, seria o arrebatamento da igreja. Vocês perceberam que isso está fora de ordem, caso Paulo tinha isso realmente na mente? Paulo tinha que ter escrito, ora irmãos, quanto à nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo, e depois a vinda dele, a nossa vinda com ele, rogamo-vos. Mas ele não está falando isso. Ele falou, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele vem. Aí o que acontece? Nas nuvens seremos arrebatados até ele. E a nossa reunião com ele, rogamo-vos. Porque esse é o dia do Senhor. Agora, de onde Paulo tirou o dia do Senhor? Dos profetas. Pegue aí, na sua casa, todas as vezes que aparece o dia do Senhor e olhe os contextos. Você vai ver que a vinda do Senhor Jesus Cristo é a reunião dele com o seu povo. E aonde que tem arrebatamento secreto? Não existe. Eu só crio um arrebatamento secreto se eu ler somente as cartas de Paulo, descontextualizar os textos, pegar somente, fazer a coleta somente dos textos que eu acho conveniente para mim e ainda torcer esses textos que eu pego. Quanta coisa incoerente eu tenho que fazer para sustentar o arrebatamento secreto. E ainda existem outros textos que eles fazem o mesmo processo para querer dizer que esses textos estão corroborando com esses. E não está. Não tem como você separar as coisas aqui. Então, por esses motivos, se torna difícil de explicar as coisas, porque você tem que desfazer as incoerências que colocam no texto. Você entende o que eu estou falando? Não tem como separar aqui a vinda do Senhor Jesus Cristo sendo uma coisa, nossa reunião com Ele sendo outra, fora de ordem, e depois ainda Paulo fala para ninguém se mover do pensamento, do entendimento. Por que ele está falando isso? Não faz sentido, não é? A gente tem que olhar para o que está evidente. Olha o contexto. Vamos ler de novo. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como enviada de nós, como fosse enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. Isto o quê? Isto o quê? Você tem que se perguntar. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que através dela acontece a nossa reunião com Ele, e que é o dia do Senhor. Essas três coisas são uma por causa do contexto na leitura. Seja fiel com o que está lendo. Ninguém de modo algum vos engane, porque ia ter pessoas tentando te enganar. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado,
o filho da perdição,